Primeiramente, boa noite, né, a todos e a todas que estão aí com a gente. É um prazer estar aqui falando rapidamente um pouco sobre um assunto que me é fascinante, que é justamente sobre blockchain, tokens, DeFi, porque o que é importante, qual que é o meu propósito, qual que é o meu compromisso com vocês hoje? É que vocês consigam entender um pouco o que está acontecendo no mundo e anteverem ou se colocarem de uma forma privilegiada e adequada nesse novo mundo que está se desenhando. Então, para facilitar um pouco a minha fala ou a nossa conversa de hoje, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. O que nós vamos falar um pouquinho hoje? Qual que vai ser o nosso assunto? Vai ser fintechs, blockchain, DeFi e tudo o que está acontecendo, né? Rapidamente, né? De uma forma bem dinâmica. Deixo aqui com vocês já os meus contatos, caso já queiram depois se conectar comigo, para a gente trocar ideias, insights, já deixo todo, né, o QR Code, já dá acesso a todos esses meus contatos, e vamos que vamos começar, né, sem mais delongas. Vamos... O que está acontecendo no mundo? Eu acho que é a primeira pergunta que a gente faz nesse momento, quando a gente vai falar sobre esses assuntos tecnológicos, né? E já estamos carecas de ouvir falar, né? Olha, nós estamos falando de revoluções tecnológicas, a gente fala de revolução 3.0, que é a nossa revolução que a gente já vive no nosso cotidiano, que é por meio da tecnologia de comunicação e informação, a internet, os celulares. A gente não sai mais sem celular assim, de casa, tudo está na palma da nossa mão, ou seja, o universo de informações. E aqui que vocês têm que já chamo atenção para esse ponto. Nós estamos imersos já na revolução 3.0, que é a revolução relacionada ao mundo, né, de informações, interconectados, em interconexão mundial de informações. A revolução 4.0, que é essa que a gente já começando a falar, que trata um pouco da inteligência artificial, realidade aumentada e da nossa amiguinha de hoje, né, querida blockchain, ela, na verdade, ela já vem para ela já, digamos assim, ela utiliza a infraestrutura dessa revolução 3.0, de tecnologias da informação e comunicação, mas ela começa a trazer uma certa fluidez entre o real e o digital. A gente já começa a ter aqui, de uma certa forma, o digital tomando o mundo real e o real tomando o mundo digital. Há uma certa fluidez, uma interconexão entre esses mundos. E aí é importante a gente entender isso, porque quando nós falamos, e vamos falar de blockchain, nós vamos entender que é uma ferramenta que vai permitir a transformação das relações de trocas de valores, qualquer tipo de valor que nós temos hoje no mundo. Então, a coisa é realmente muito maior, né? Não é Bitcoin, não são criptativos, a revolução, ela realmente é na base de como nós vamos nos relacionar daqui para frente. Então, é isso que vocês têm que começar a entender, né? E começar a antever e se preparar para isso. E eu brinco que é mais embaixo ainda, porque a gente só fala da revolução tecnológica, mas na realidade, nós estamos vivenciando, são 3 revoluções paralelas e concomitantes que se alimentam uma das outras, que estão interconectadas umas às outras. O que eu quero dizer com isso? Nós temos, sim, a revolução tecnológica, a tecnologia está evoluindo, está avançando, nós temos sempre inovações. Mas o ser humano também está diferente. A gente não é o ser humano de hoje, do século XXI, não é o mesmo ser humano, o mesmo ser no mundo que era no século XX, no século XIX. E nós estamos mudando nossos comportamentos e as nossas ambições no mundo. E isso tem repercussões nas relações econômicas. Então, no fundo, a gente tem que pensar, o ser humano está mudando. Ele vai buscar ferramentas tecnológicas para poder ter relações sociais e econômicas que são mais adequados a esse modo de ser no mundo. Então, no fundo, eu brinco que o buraco é muito mais embaixo, porque, no fundo, nós estamos fazendo uma nova forma de sociedade, de trocas. Por isso, as coisas parecem tão rápidas e que não se encaixam, que tão diferentes. Porque, de fato, está tudo muito diferente mesmo, porque o ser humano mudou, né? Então, dentro desse contexto, a gente tem que pensar sempre que a tecnologia ela é uma ferramenta para implementar os anseios humanos, tá? E quando nós falamos de blockchain, tá? O que ela veio? Qual que é a proposta da blockchain? Né, da tecnologia blockchain, ela ser a internet de valores. Eu comentei com vocês há pouco que hoje nós vivenciamos a internet de informações, ou seja, nós sabemos tudo o que está acontecendo no mundo o tempo todo, nós somos bombardeados com informações e trocas de informações. A tecnologia blockchain, ela vem com a promessa de ser a infraestrutura tecnológica digital, tá? Para a gente poder ter trocas de valores no ambiente digital. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje, quando nós queremos, por exemplo, fazer as operações ou adquirir um imóvel, por exemplo, tá? A gente
adquiriu o imóvel, acertou o preço, faz a transferência bancária, o TED ou qualquer outro tipo de valor que entrou no negócio, vai até o cartório de registro de imóveis, faz toda a parte burocrática, transfere o imóvel para o seu nome, pronto, fechou a transação. Com a blockchain, a gente vai fazer isso simplesmente atrelando a propriedade, o título de propriedade desse imóvel a um token digital. Então, para eu fazer essa transferência que eu faria hoje, eu poderia simplesmente perguntar para o meu, né, se eu fosse a compradora, para o meu vendedor, qual que é a tua carteira de cripto? Mandaria os valores em cripto para a carteira dele, pagando o imóvel, e vice-versa, ele me mandaria um token que representasse a titularidade para a minha outra carteira de ativos. Ou seja, em poucos segundos essa transação poderia ser feita e poderia ser feita a nível mundial. Então, a gente está começando a pensar numa infraestrutura tecnológica que vai permitir a troca de valores e interconexão mundial. Eu acho que esse é o grande ponto de se entender quando a gente fala de blockchain, tá? Mas como assim, né? E é isso que eu quero deixar muito forte hoje, que no fundo nós estamos passando por uma mudança de paradigma das trocas de valores, qualquer valor, propriedade, meios de pagamento, né, moeda, valores de arte, ou seja, todo o mecanismo de troca que hoje é ainda centralizado em que a gente chama, né, de intermediários de confiança, a gente estaria trazendo para uma infraestrutura tecnológica, descentralizando isso tudo. Vou tentar trazer um exemplo para ficar mais fácil para vocês. Hoje, quando eu quero fazer uma transferência bancária de valores, né, uma transferência de valor, por exemplo, vamos supor, para minha irmã que está morando em outro estado no Brasil, vamos supor que ela está em São Paulo, eu sou de Curitiba, estou em Curitiba. Como é que eu tenho que fazer isso hoje? Eu tenho que emitir uma ordem para o meu banco, um intermediário de confiança, porque ele é que tem o acesso aos meus dados bancários, né, quanto que eu tenho de valor na conta. Ele vai autorizar a minha ordem, porque eu teria saldo, ele vai verificar se eu tenho saldo, falando, tendo saldo, ele autoriza, vai emitir uma ordem para o banco da minha irmã, que ao seu tempo vai falar, ok, acusa o recebimento e vai creditar esse valor na conta da minha irmã no outro banco. Os intermediários nesse tipo de operação de valores, por que eles são necessários? Porque eles fazem a contabilização, a contabilidade e o registro de valores. Porque para não duplicar, não haver 2 ou 3, né, dinheiros, né, tem que ter alguém que faz a contabilidade, no sentido de que, olha, se a Dayana tem 100, ela manda para a irmã dela 50, eu tenho que diminuir e atualizar o saldo dela, que é 50. Da mesma forma, se a minha irmã que está em São Paulo tem um saldo de 200, recebe 50 mil, tem que atualizar 250, para poder fechar o balanço, fazer a contabilização de todos os valores que estão circulando no mercado financeiro brasileiro, porque tem uma política monetária, etc. Então, qual que é o ponto? Os intermediários de confiança, eles fazem a contabilização dos valores. Os registros de imóveis, da mesma forma, eles é que fazem o registro de quem que é proprietário do quê. Então, no fundo, nós temos esses intermediários que são necessários para fazer a contabilização e o registro disso. A blockchain vem e fala, nós não precisamos mais desses intermediários. Nós podemos transferir essa intermediação para um sistema tecnológico em que todos os players e os pontos que estão na rede é que vão fazer a governança e vão cuidar e vão se autofiscalizar. Então, eu acho que o que tem que ficar muito claro é que nós estamos mudando o paradigma, tá, das trocas de valores. É isso que vocês têm que colocar em mente, né? Então, nós estamos começando a falar de um mecanismo que vai permitir que as trocas de valores se deem de forma desintermediada, distribuída, e que os próprios partícipes do protocolo ou da rede é que vão fazer a governança, vão escolher como que as coisas vão se fluir, se vai haver mudança, se não vai, validar ou não validar. Então, a gente começa a realmente mudar, né, de uma forma, eu digo, né, em 180 graus mesmo, a forma como a gente se transaciona hoje no mundo com a troca de valores. Então, isso é o impacto que a gente está falando, e acho que é isso que vocês têm que tirar daqui hoje, entender que as coisas vão mudar, porque nós estamos falando realmente de distribuição, descentralização e, de certa forma, uma maior democratização de acesso a muitas coisas, a mercados que sejam trocas de valores, tá? Só para vocês terem uma ideia, esse aqui é o radar das startups no Brasil que tem empreendimentos em blockchain. Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque nós vamos falar um pouquinho dos serviços financeiros, que são os intermediários financeiros, tá? Que é onde tem maior número de projetos, por uma questão muito simples. A gente parar para pensar, a atividade financeira ela é a mesma há quanto tempo?
Nós até então tínhamos que fazer TEDs ou DOCs só no horários comerciais segunda a sexta. Veio o Pix aqui, deu uma melhoradinha nisso, né? Mas o que eu quero dizer é que nós realmente era a última fronteira do ponto de vista, nós precisamos modernizar. E é a infraestrutura de todas as trocas de valores. Então, é aqui que eu vou falar um pouquinho para vocês, porque foi aqui o foco inicial da blockchain. Desromper, ou seja, romper com a estrutura do mercado financeiro, que é o intermediário de confiança. Instituições financeiras são intermediários de confiança que tutelam toda a troca de valores monetários e financeiros, tá? Como é que começou? Vamos começar falando um pouquinho do início, né? O foco é no mercado financeiro. Ato 1, que é o primeiro, Bitcoin, tá? O Bitcoin, foi através do Bitcoin, do protocolo Bitcoin, tá? Que a blockchain surgiu. Essa tecnologia que eu falei tudo, ela, na verdade, foi criada para o quê? Para tirar os intermediários de confiança, instituições financeiras, e eu possibilitar a troca de valores diretamente entre as partes, sem os intermediários de confiança. E de que forma ele fez isso? Né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, a gente nem tem tempo para isso, mas o ponto central é, se as pessoas que criaram isso, que a gente entende que a gente não sabe quem é, Satoshi Nakamoto é uma incógnita, tá? Então, é uma pessoa misteriosa, mas a gente acredita que seja um grupo de cypherpunks. O ponto é, o ser humano mudou. E qual é a política, qual é o grito de independência do ser humano do século XXI? Empoderamento do ser. A gente tem muito atrelado quais são os nossos valores e o que é importante para a gente. A gente vê isso no dia a dia, a gente fala da experiência do consumo, entre outras manifestações de que nós hoje somos uma sociedade muito mais egocêntrica. É natural, o cidadão do século XXI é muito mais preocupado com o seu bem-estar. Então, dentro dessa ótica, o que os caras falaram? Gente, em 2008, as instituições financeiras mostraram que não são confiáveis, então vamos trazer uma infraestrutura tecnológica que permita que os bancos saiam de cena, porque eu preciso trocar valores, eu preciso permutar, eu quero adquirir uma pizza, eu preciso pagar para adquirir essa pizza. Só que, em vez de utilizar os intermediários, vamos criar uma moeda digital que nos permita fazer as transações de forma direta, como se fosse um cash, o dinheiro em espécie. A gente vai até a panificadora, entrega o dinheiro em espécie para quem vai me atender, para o caixa do panificador, ele me entrega a minha mercadoria, não preciso de banco aqui. Então, a ideia é replicar as propriedades do dinheiro físico de troca no ambiente digital, tá? Só que como eles fizeram isso? E aí eles utilizaram um cabedal tecnológico, ou seja, um conjunto de tecnologias, que eu não vou entrar aqui na seara, que é DLT, ou seja, né, redes e contabilidade distribuída, criptografia, hash, árvore de Merkle e até teoria dos jogos, tá? Um monte de engrenagens para chegar a esse propósito, porque o objetivo é o propósito, que era você desintermediar a troca de valores. Eu permitir transações diretamente, por exemplo, entre eu e o Carlos, que estava agora há pouco, é como se a gente estivesse pessoalmente entregando uma nota de dinheiro para ele e me entregando a mercadoria. Só que isso no ambiente digital. E o blockchain, só para vocês saberem a origem do nome, é porque a forma como o sistema, o protocolo, registra essas transações, as trocas de bitcoins, é por meio de blocos que registram essas transações. Tá? É uma contabilidade distribuída que é feito, como se falasse, a forma como isso é registrado no protocolo, no livro razão, porque o blockchain nada mais é do que um grande livro razão, tá? Que registra as operações. Ela é feita em forma de blocos. Blocos esses que têm uma identidade, como se fosse uma digital própria, cada bloco, e o bloco seguinte contém a digital do bloco anterior, formando as cadeias de blocos. Essa é a origem do nome, tá? É assim, por isso é blockchain. Só que eu falei de desromper troca de valores de moeda. Bitcoin veio para isso. E o DeFi, que a gente está falando tanto hoje? O DeFi eu falo que é o ato 2. É a seguinte, pense comigo, se o Bitcoin, que é o ato 1, veio para romper com a troca, né, com a lógica de troca de valores de moeda, monetário das instituições financeiras, o DeFi veio, vamos brincar mais, vamos abaixar todos os intermediários de todo o sistema financeiro. Então, não é mais moeda, não é mais troca de moeda, nós estamos falando de sistema financeiro, empréstimo, câmbio, entre outras coisas. Abaixo dos intermediários. É um grito de liberdade do sistema financeiro como um todo. Então, a ideia do DeFi é Decentralized Finance, justamente isso. Finanças descentralizadas. Ou seja, tira os intermediários, então toda a parte de sistema ou de prestações de serviços financeiros de forma descentralizada por meio do arcabouço tecnológico.
Só que DeFi é diferente de fintechs, tá? E eu já vou falar, porque às vezes você pode achar, não, mas fintech veio para também movimentar o mercado financeiro. De fato, fintech né, tecnologias das finanças, fin de finanças, tech de tecnologia. Só que ele veio para permitir o aprimoramento e baratear o custo dos serviços financeiros tais quais eles são hoje. Então, ele veio para otimizar o mercado instituído, ele não veio para romper nada. Ele veio para, de certa forma, melhorar a eficiência do mercado que está instituído, conforme a regulamentação, conforme as normativas, e muitas fintechs se transformam em bancos. A gente já viu exemplos disso, tá? O DeFi é diferente, ele vem para criar uma arquitetura financeira em que as regras, tá? Os intermediários, tudo são definidos por softwares. Eu venho para, é como falar, se abaixo o sistema financeiro da forma como ele é, tá? De modo que eu consiga, de fato, trazer operações que sejam feitas de forma direta entre as partes, ou seja, sem os intermediários, distribuído e transparente, que eu tenha as informações, em que eu consiga ter acesso ao mercado mundial, entre outras coisas, tá? Ou seja, abaixo os intermediários. Então, não tem regulador, não tem, né? A gente brinca aqui que no caso não tem regulador, não tem entidade regulada, não tem base geográfica. Eu posso pegar operações no mundo todo. Não tem toda a parte de compliance de custo, de know your customer, né? A lei de anti-lavagem de dinheiro, compliance, todo o aparato legal que envolve as arquiteturas financeiras locais e globais, ou seja, é um problema para os reguladores nesse momento, inclusive, né? Estão sendo discutido muito fortemente, porque isso impacta em toda essa questão de riscos jurídicos e de cometimento de ilícitos. Então, é um desafio, porque, no fundo, nós estamos falando de entidades que estão, digamos assim, centralizadas no mundo, né? E que estão permitindo algumas, obviamente, né, o avanço, né? E, normalmente, só para vocês entenderem, eles são protocolos, tá? Que eles foram, né, normalmente estruturados, tá? Junto à rede Ethereum, tá? Que é uma blockchain que permite o que vocês devem chamar de smart contracts. No fundo, esses DeFis, eles são smart contracts que têm, né, várias funcionalidades, tá? E eles realmente têm, né, por regras, né, eles estabelecem os protocolos, as regras próprias deles, tá? De forma transparente, né, e para qualquer um que deseja usá-lo. Então, a gente fala que o DeFi ele tem por objetivo ser inclusivo, transparente, rápido, eficaz e eficiente. Eu vou dar um exemplo que talvez facilite a ideia do que eu estou falando. Hoje, se eu quero pegar um empréstimo no banco, ou fazer um financiamento para o meu imóvel, eu posso ter relacionamento, eu tenho que primeiro ter relacionamento com o banco, senão ele não vai me prestar nada. Eu tenho que provar que eu tenho um tempo todo, que eu sou uma boa pagadora, e eu não sei exatamente quanto que ele vai me emprestar e qual vai ser os juros. E eu posso tentar, para poder minimizar ou tentar ganhar vantagem, o que eu faço? Eu faço cotações em vários bancos, e cada um vai me apresentar uma taxa diferente, porque eu não sei de fato qual que é a taxa. Né? Porque eu vou tentando, sei lá, pode ser que um banco que eu tenho mais tempo vai me oferecer uma taxa menor, o outro uma taxa menor, etc., uma taxa maior, o outro uma menor, eu não sei, eu tenho que fazer o quê? Todo um procedimento custoso, burocrático em todas as instituições que eu queira para tomar esse empréstimo. E também não é a garantia de que o valor que ele está digamos, está tentando fechar comigo de contrato de financiamento é o mesmo que ele vai fechar com outro cliente. Ou seja, a gente não sabe, é uma caixa preta. A gente não sabe como é que eles oferecem aqueles valores para mim, porque pode ser para o meu coleguinha ele vai oferecer outro valor, outra taxa de financiamento mais baixa ou mais alta, por valores iguais, para pessoas eventualmente semelhantes. A gente não sabe. E aqui no DeFi não é assim, por exemplo, tem um protocolo MakerDAO, por exemplo, que você simplesmente, eles sabem, você já sabe quanto vai ser a taxa. Olha, se você depositar tanto né, de USD lá, você já vai poder pegar tanto disso para empréstimo, a taxa tanto, transparente. Todo mundo que fizer isso, seja no Brasil, seja na Europa, seja no Japão, naquele protocolo, naquele momento, vai ter aquela taxa de forma transparente e clara para todo mundo. Então, de fato, a gente começa a ver que há uma abertura a informações e a transparência, né, a todos que estão participando do protocolo. Desafios, gente, imensos desafios, porque nós estamos falando de desromper uma estrutura instituída. E aí, a gente tem vários caminhos. Tem o desafio macro, que são para os órgãos aí, né, para os governos, de como nós vamos lidar no meio disso tudo para tentar trazer estándares normativos, porque o ser humano precisa de segurança, por outro lado, né, no sentido de, tipo, eu estou fazendo, a maioria, né, dos seres humanos, né, querem realmente andar conforme a gente acha que tem, por uma questão de segurança até psíquica, né.
Então, tem esse desafio macro. E para nós, profissionais, eu sou jurista, né? Vocês são contadores. Qual que é o desafio nesse momento? Cliente que operacionaliza com DeFi precisa contabilizar isso. Como é que faz? Para quem que contabiliza? Tem nexo, ele ganhou, de que forma você vai calcular? São questões que vocês vão ter que começar a lidar e não tem resposta pronta. É muito uma questão de tentar, que eu brinco, encaixar os eventos, né, em legislações semelhantes, que a gente tem para casos semelhantes, e tá aí, tá posto o desafio para nós aí, todos, né, juristas, no caso, vocês contadores, para a gente realmente entender como um cliente que venha com operações nesse ambiente vai contabilizar tudo isso. Então, é um desafio que já está na ordem do dia, né? Já não é nem futuro, já está acontecendo, né? A gente tem fóruns de discussões com contadores, advogados, e a gente volta e meia realmente se debate com esse tipo de questões, tá? Mais uma vez, obrigada pela atenção. Como eu disse, hoje seriam quick talks, né? Então, deixo novamente os meus contatos. Foi um prazer e fico à disposição para a gente realmente trocar, né? A hora que vocês quiserem.